E eu vou iniciar aqui fazendo as perninhas com o fio marrom. Eu já iniciei aqui fazendo um anel mágico de 6 pontos. Na minha segunda volta, eu vou trabalhar um ponto e um aumento por toda a minha volta aqui. Então, por 3 vezes, eu vou fazer um ponto e um aumento. E vou encerrar a minha segunda volta aqui com 9 pontos. Na minha terceira volta, então, eu vou trabalhar 2 pontos. Dois pontos e o aumento por toda a volta. E vou encerrar a minha terceira volta aqui com 12 pontos no meu trabalho. Então, eu vou seguir em 2 pontos e um aumento aqui por toda a volta. Na minha quarta volta, a minha sequência vai ser de 3 pontos. 1, 2, 3 pontos e um aumento. Essa aqui vai ser a minha sequência até o final, e no final dessa volta aqui, então, eu terei 15 pontos no meu trabalho. Agora, com 15 pontos no meu trabalho, a volta número 5 e 6 será de ponto sobre ponto, tá? Então, aqui eu vou subir 2 voltinhas de 15 pontos no meu trabalho. Agora, na volta de número 7, eu vou trabalhar 3 pontos. 1, 2, 3 pontos e uma diminuição por toda a minha volta, tá? Então, eu vou fazer 3 pontos e uma diminuição por toda a minha volta e vou encerrar aqui a minha volta com 12 pontos no meu trabalho. Agora, na volta de número 8, eu vou iniciar a minha volta aqui fazendo 3 diminuições consecutivas. Então, vou vir aqui, vou fazer 1, 2 e 3 diminuições. E vou encerrar a minha volta aqui trabalhando 6 pontos baixos, ponto sobre ponto, terminando aqui, então, depois a minha volta com 9 pontos no total, tá? Então, agora eu vou seguir em ponto sobre ponto até o final e encerrar com 9 pontos. Na volta número 9, eu vou iniciar a volta número 9 aqui fazendo 2 diminuições. Vamos vir aqui fazer 1 e 2 diminuições. Vou encerrar a minha volta aqui trabalhando 5 pontos baixos. E no final dessa volta aqui, eu vou ficar com 7 pontos no meu trabalho. Na volta número 10, eu vou trabalhar uma volta de ponto sobre ponto. Então, essa volta aqui, eu vou trabalhar um ponto para cada ponto que eu tenho aqui. No total, 7 pontinhos. Agora, eu vou colocar enchimento aqui dentro da minha perninha, tá? Mas não muito enchimento, não precisa encher tanto. E eu vou botar mais nessa região aqui embaixo da patinha, tá? Do pezinho. Aqui em cima, onde a gente vai costurar depois, eu não vou colocar enchimento, tá? Então, vamos colocar enchimento aqui, mais nessa região de baixo aqui. Depois que eu pus já o meu enchimento aqui, então, agora eu vou fechar a minha patinha assim, ó. Eu vou fazer uma costurinha aqui, passando pelos pontos da frente e ponto de trás lá, assim, ó. Fechando com uma costurinha. Nossa. 2 e 3 pontinhos pra fechar essa costurinha aqui. Vou cortar o meu fio e vou deixar um pedaço de fio pra costura. Vou deixar o fiozinho, vou voltar ao último ponto e vou deixar, então, aqui um fiozinho pra costura e vou fazer 2 perninhas iguais, tá? Vamos fazer 2 peças e reservar. Pra fazer os bracinhos, eu já iniciei aqui com um anel mágico de 6 pontos novamente. E na segunda volta aqui, eu vou trabalhar um ponto e um aumento por toda a volta. Vou encerrar minha segunda volta aqui com 9 pontos no meu trabalho. Da volta de número 3, então, agora até a volta de número 6, em um total de 4 voltas, eu vou trabalhar sobre os meus 9 pontos, tá? Então, aqui a gente vai fazer 4 voltinhas de ponto sobre os nossos 9 pontos. Na volta número 7, eu vou fazer um ponto e uma diminuição por toda a minha volta. Vou encerrar aqui a volta número 7 com 6 pontos no meu trabalho. Então, vamos fazer um ponto e uma diminuição aqui por toda a nossa volta.
Agora aqui com 6 pontos no meu trabalho, da volta de número 8 até a volta de número 11, no total, novamente, aí de 4 voltas, nós vamos trabalhar sobre os 6 pontos, tá? Então, vamos subir 4 voltinhas de ponto sobre os nossos 6 pontos. Depois que eu finalizei aqui as minhas 4 voltas, então, de 6 pontos, agora eu vou botar um pouquinho de enchimento aqui, na base mais embaixo aqui do meu bracinho, e vou encerrar aqui o meu bracinho, então, novamente, igual a gente fez lá na perninha, trabalhando 3 pontos, fechando ele assim. 1, 2 e 3 pontos aqui no cantinho. Novamente, então, eu fecho com 3 pontinhos, corto meu fio, deixando um pedacinho de fio também para a costura, tá? Também vou fazer 2 bracinhos iguais e vou reservar. Para fazer o rabinho dela, então, ainda com a cor marrom, eu trabalhei aqui um anel mágico de 6 pontos. Na segunda volta, eu vou trabalhar um ponto. Deixa eu ajustar aqui meu fio. Um ponto e um aumento por toda a volta. Encerrando aqui a minha segunda volta com 9 pontos no meu trabalho. Na terceira volta, eu vou trabalhar 2 pontos. Dois pontos e um aumento por toda a minha volta. Vou encerrar aqui a minha terceira volta com 12 pontos no meu trabalho. Na minha quarta volta, então, eu vou trabalhar um ponto para cada ponto que eu tenho aqui no meu trabalho. Então, eu vou trabalhar um ponto para cada ponto dos 12 pontos que eu tenho aqui, até o final, trabalhando, então, ponto sobre ponto. Finalizada aqui, então, a minha volta de ponto sobre ponto, eu vou vir aqui no primeiro ponto, vou dar um ponto baixíssimo, vou cortar o meu fio, deixando também um pedacinho de fio pra gente costurar depois o rabinho. Tá? Então, tá pronto aqui o rabinho. Vamos reservar. Pra mim fazer as anteninhas, então, com a cor amarela, eu fiz um anel mágico de 6 pontos. Na minha segunda volta, eu vou fazer 6 aumentos consecutivos, encerrando a minha segunda volta aqui com 12 pontos no meu trabalho. Na minha terceira volta, então, eu vou trabalhar um ponto e um aumento por toda a minha volta e vou encerrar aqui, então, a minha terceira volta com 18 pontos no meu trabalho. Agora, da volta de número 4 até a volta de número 6, em um total de 3 voltas, eu vou trabalhar de ponto sobre ponto, tá? Então, vamos subir 3 voltas de 18 pontos no nosso trabalho. Depois das minhas 3 voltas, então, de ponto sobre ponto, agora na volta de número 7, eu vou trabalhar um ponto e uma diminuição por toda a volta, e vou encerrar aqui a minha volta com 12 pontos no meu trabalho. Na volta de número 8, eu vou fazer aqui 6 diminuições, encerrando a minha volta aqui, então, depois com 6 pontinhos baixos, tá? Fazer toda essa volta aqui em diminuições. Agora, da volta de número 9 até a volta de número 11, no total de 3 voltas, eu vou subir ponto sobre ponto, tá? Então, agora eu vou fazer 3 voltinhas de 6 pontos no meu trabalho. Quando eu chego ao final aqui, então, das minhas 3 voltas de 6 pontos, eu vou cortar o meu fio, deixando um pedaço de fio para costura. Vou voltar meu último ponto aqui e vou colocar enchimento aqui, bastante aqui nessa parte redondinha da minha orelhinha e um pouco aqui nessa base também, para depois a gente poder costurar as orelhinhas. Faremos 2 anteninhas, desculpe, não é a orelha, 2 anteninhas iguais, tá? Pra gente fazer as asinhas, então, a gente vai fazer com a cor branca. Eu iniciei aqui fazendo um anel mágico de 6 pontos. Na minha segunda volta, eu vou fazer 6 aumentos e vou encerrar a minha segunda volta com 12 pontos. Na minha terceira volta, eu vou trabalhar um ponto e um aumento, e vou por toda a volta, e vou encerrar a minha terceira volta aqui com 18 pontos no meu trabalho, tá? Então, fazer um ponto e um aumento aqui por toda a minha volta. Na quarta volta, eu vou trabalhar 2 pontos
2 pontos e um aumento. Vou seguir essa sequência aqui até o final e vou encerrar aqui a minha quarta volta com 24 pontos no meu trabalho. Agora, da volta de número 5, que é a volta que segue aqui, até a volta de número 8, num total de 4 voltas, a gente vai trabalhar sobre os 24 pontos. Então, vamos subir 4 voltinhas de 24 pontos. Agora, na volta de número 9, eu vou trabalhar 2 pontos, 1, 2 pontos e uma diminuição por toda a minha volta. E no final dessa volta aqui, eu vou ter 18 pontos no meu trabalho. A volta de número 10, eu vou trabalhar de ponto sobre ponto, tá? Então, aqui eu vou trabalhar sobre os meus 18 pontos. A volta número 11, eu vou trabalhar 1 ponto e uma diminuição por toda a minha volta. No final desta volta aqui, eu terei 12 pontos no meu trabalho. A volta número 12, eu vou trabalhar sobre os meus 12 pontos, tá? Então, essa volta aqui será de ponto sobre ponto. Na volta de número 13, eu vou trabalhar 1 ponto e uma diminuição por toda a minha volta. E vou encerrar aqui a minha volta número 13 com 8 pontos no meu trabalho. Agora, da volta 14 até a volta 17, então, em um total de 4 voltas, eu vou trabalhar de ponto sobre ponto, tá? Então, eu vou subir aqui 4 voltinhas de 8 pontos. Depois que eu fiz aqui, então, as minhas 4 voltinhas de 8 pontos, na volta de número 18, eu vou trabalhar 1 ponto e um aumento por toda a volta e vou encerrar essa volta aqui com 12 pontos no meu trabalho, perdão. 1 ponto e um aumento até o final e vamos ficar com 12 pontos. A volta de número 19, eu vou trabalhar de ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer uma voltinha aqui de 12 pontos. A volta de número 20, eu trabalho 1 ponto e um aumento por toda a minha volta e encerro essa volta aqui com 18 pontos no meu trabalho. A volta de número 21, eu vou trabalhar de ponto sobre os meus 18 pontos. Agora, na volta de número 22, eu vou trabalhar 2 pontos, 1, 2 pontos e um aumento. Vou seguir essa sequência aqui até o final e vou encerrar aqui a minha volta com 24 pontos no meu trabalho. Agora, aqui da volta de número 23 até a volta de número 26, em um total de 4 voltas, eu vou trabalhar ponto sobre ponto no meu trabalho. Eu farei no total 4 voltinhas, então, de 24 pontos. Na volta de número 27, então, nós vamos trabalhar 2 pontos, 2 pontos e uma diminuição até o final e vamos encerrar esta volta aqui com 18 pontos no nosso trabalho. Na volta de número 28, nós vamos fazer 1 ponto e uma diminuição por toda a volta e vamos terminar essa volta com 12 pontos. A volta de número 29 será toda de diminuições, tá? Então, aqui a gente tem 12 pontos, faremos 6 diminuições aqui no total e vamos encerrar a volta com 6 pontos. Chegamos aqui ao final das 6 diminuições, então vamos cortar o nosso fio. Nas asinhas não vai enchimento, tá, pessoal? Não precisa colocar enchimento. Agora eu vou voltar aqui meu último ponto, vou pegar uma agulha de tapeceira e vou fazer aquele acabamento do falso anel mágico, tá? Então, eu vou introduzir aqui na minha agulha, meu fiozinho. E agora eu vou vir aqui, pelos meus 6 pontinhos que eu tenho aqui, pegando só na alcinha de fora do meu pontinho aqui, eu vou passar por todos os meus pontos assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e o último pontinho aqui. Seis pontinhos pegando só a alcinha de fora. Vou encerrar bem aqui esse falso anelzinho, né? E vou passar esse fio aqui
mais umas vezes aqui pelos meus pontos para trancar bem ele. Eu vou passar mais um pouquinho aqui, para deixar ele bem firme, pra não ter risco dele soltar. Tá bom já, quando eu sinto que ele tá bem firme, agora esse fio eu vou tocar ele aqui pra dentro e vou perder ele aqui pelo meu trabalho. Aqui por dentro. Posso cortar aqui o excesso dele e tá pronta as minhas asinhas, tá? As asinhas, como eu falei, não vai enchimento, deixa eu arrumar esse acabamento aqui pra ele ficar bem bonito. Não vai enchimento, porque depois a gente vai costurar elas assim. E daí a gente faz esse oquinho aqui, pra dar o formatinho bem bonitinho da nossa asinha, que a gente vai costurar ela assim, tá? Então, feita aqui as nossas asinhas, agora vamos pro corpo e cabecinha. Pra fazer o nosso corpinho, então, nós vamos iniciar com o fio marrom e vamos fazer o anel mágico de 6 pontos. Na segunda volta, nós vamos trabalhar 6 aumentos. E vamos encerrar a segunda volta aqui com 12 pontos no nosso trabalho. Na terceira volta, nós vamos fazer um ponto e um aumento por toda a volta, encerrando aqui a terceira volta com 18 pontos no nosso trabalho. Na quarta volta, nós vamos trabalhar 2 pontos, 2 pontos e um aumento. Essa aqui será a nossa sequência até o final. No final dessa volta, nós teremos 24 pontos no nosso trabalho. Na minha quinta volta, eu já iniciei a minha volta aqui fazendo 3 pontos baixos. Na sequência, eu vou fazer um aumento e vou fazer esta sequência de 3 pontos e um aumento por toda a minha volta, encerrando aqui a volta número 5 com 30 pontos. Na volta número 6, eu já iniciei aqui fazendo 4 pontos, na sequência faremos um aumento, seguiremos essa sequência de 4 pontos e um aumento até o final, encerrando a volta com 36 pontos no nosso trabalho. Na volta número 7, eu trabalhei aqui inicialmente 5 pontos, vou fazer um aumento e vou fazer essa sequência de 5 pontos e um aumento até o final. No final daqui da volta número 7, nós teremos 42 pontos no nosso trabalho. Agora a volta de número 8 e 9, que são as duas próximas voltas que seguem aqui, vão ser de ponto sobre ponto, tá? Então, vamos fazer aqui 2 voltinhas de 42 pontos no nosso trabalho. Depois que eu fiz aqui, então, as minhas 2 voltas de 42 pontos na cor marrom, agora eu vou trocar de cor para a cor amarela, tá? Agora eu vou começar a trabalhar aqui um pouco com a cor marrom, um pouco com a cor amarela. Então, eu vou voltar aqui meu último ponto, nas 2 últimas laçadinhas aqui, e vou encerrar ele já com a cor amarela. Tá? Agora eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto, só pela alcinha de trás do meu ponto, e vou puxar aqui um ponto baixíssimo. Vou pegar esse fio amarelo aqui, vou apertar bem ele, pra sumir com esse meu baixíssimo. Agora eu vou vir aqui pela parte da frente, fazendo o ponto completinho, tá? Aqui o meu primeiro ponto. Esse fio marrom aqui, eu não vou cortar ele, eu vou deixar ele aqui em espera, porque a gente vai trabalhar aqui com o fio amarelo, o fio marrom. Então, pra mim não ter que tá arrematando o fio toda hora, né? Eu vou deixar ele aqui em espera. Esse amarelo aqui que eu iniciei, eu puxei bem ele, agora eu vou amarrar aqui, dando um nozinho, pra esconder esse meu baixíssimo, tá? Então, aqui, ó. E vamos deixar esse marronzinho aqui também, pra depois nós trabalhar com ele. Agora, eu vou fazer aqui, então, da volta 10 até a volta 12 na cor amarela. Ainda sobre os 42 pontos, tá? Aqui eu vou fazer no total 3 voltinhas de 42 pontos na cor amarela, tá? Vamos lá, então. Então, aqui, ó, terminei as 3 voltas com a cor amarela. Agora, aqui no último ponto, novamente, eu vou voltar aqui nas 2 laçadinhas. Vou pegar o meu fio marrom aqui embaixo. Vou passar ele aqui, ó. Esse aqui é o fio amarelo. Eu vou botar o meu fio marrom por cima do meu fio amarelo aqui, ó. Vou botar o meu fio amarelo lá embaixo para ficar em espera de novo. Vou fechar o último ponto aqui com o meu fio marrom. Vou dar uma puxadinha nesse amarelo aqui para ajustar. Vou vir aqui no primeiro ponto, na alcinha de trás do primeiro ponto.
Vou puxar o ponto baixíssimo. E agora eu vou vir pela parte da frente e fazer o ponto baixo, que é o meu primeiro ponto baixo. O baixíssimo a gente não vai contar, né? Vou puxar bem meu amarelinho aqui. E agora eu vou seguir fazendo aqui mais 2 voltas de 42 pontos com a cor marrom, tá? Então, agora eu vou trabalhar aqui a volta 13 e 14 ainda de ponto sobre ponto na cor marrom. Vamos lá, então. E deixa o meu amarelinho aqui e espera que a gente volta a trabalhar com ele. Finalizada minhas 2 voltas aqui, então, agora a volta de número 15, eu vou trabalhar 5 pontos, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos e uma diminuição por toda a minha volta. E no final desta volta aqui, eu vou ficar com 36 pontos no meu trabalho. Cheguei aqui no final, vou fazer a minha última diminuição aqui dos 5 pontos e uma diminuição. Quando eu for fazer a minha diminuição aqui, eu vou entrar pelas minhas alcinhas aqui, vou puxar o meu fio. Só que quando eu for encerrar aqui, eu vou encerrar com a cor amarela, passando ela aqui por trás do fio marrom. Então, aqui eu vou encerrar já com o fio amarelo. Deixar o meu marrom em espera ali. Quem tiver muita dificuldade de trabalhar com esse fio em espera aqui e quiser cortar e rematar toda vez que troca de cor, não tem problema, tá? Eu faço assim porque é mais fácil, não precisa ficar cortando e rematando. Então, agora eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto pela alcinha de trás, vou puxar num ponto baixíssimo, vou vir pela parte da frente e fazer o ponto baixo, tá? O que vale aqui é meu ponto baixo, não é o ponto baixíssimo, tá? Então, essa volta aqui, agora, eu vou fazer de 36 pontos na cor amarela, tá? Então, eu vou fazer aqui um ponto para cada ponto que eu tenho aqui, sobre os meus 36 pontos na cor amarela. O meu marrom fica aqui atrás e espera que a gente torne a trabalhar com ele ainda. Agora, na volta de número 17, eu vou trabalhar a seguinte sequência. Deixa eu arrumar meu fio aqui. Eu vou vir aqui no primeiro ponto. Esse daqui não é o primeiro ponto, é o ponto baixíssimo que a gente faz para trocar a cor. Eu vou vir aqui no primeiro ponto e vou trabalhar 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos e uma diminuição. Vou fazer essa sequência aqui, ó, dos 4 pontos e uma diminuição até o final. No final dessa volta aqui, eu vou ter 30 pontos no meu trabalho. Agora, a volta de número 18, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, tá? Então, essa volta aqui eu vou trabalhar sobre os meus 30 pontos que eu tenho aqui no meu trabalho. Vamos lá, então. E daí, quando eu chego aqui no final, no meu último ponto, antes de eu fechar o meu ponto aqui, eu já faço a troca de cor aqui para a cor marrom e fecho aqui meu último ponto na cor marrom já. Puxo bem esse amarelo aqui, vou deixar ele lá atrás em espera de novo. Vou vir aqui de novo no meu primeiro pontinho pela alcinha de trás. Vou puxar meu ponto baixíssimo aqui. E agora, pela parte da frente do mesmo ponto, eu faço o primeiro ponto baixo. Lembrando que só vale o ponto baixo, o ponto baixíssimo é só pra gente dar acabamento, tá? Agora, eu vou fazer um ponto, 2 pontos, 3 pontos e uma diminuição. Essa daqui será a minha sequência até o final de 3 pontos e uma diminuição. No final dessa volta aqui, eu vou ficar com 24 pontos no meu trabalho. Finalizada aqui a volta 19, então em 3 pontos e uma diminuição. Agora a volta 20 e 21 será de ponto sobre ponto, tá? Então agora eu vou fazer aqui 2 voltinhas de 24 pontos no meu trabalho. Vamos lá, então. Terminei aqui as minhas 2 voltinhas, então, de 24 pontos. Agora sim eu vou cortar este fio marrom aqui, porque eu já não vou mais trabalhar com ele. A partir de agora, eu só vou trabalhar com o fio amarelo. Então, eu vou cortar ele. Vou tirar meu marcador aqui. Vou voltar aqui nos 2 últimos pontinhos, novamente, né? Nas 2 últimas alcinhas aqui do último ponto. Vou entrar aqui. Vou passar meu fio amarelo por trás do fio marrom, que nem eu já falei antes. Vou fechar aqui com o amarelo, que é a cor nova que eu vou trabalhar. Daí eu vou vir aqui, ó, no pezinho do primeiro ponto, no pezinho do primeiro ponto, vou puxar o ponto baixíssimo. E agora eu vou vir pela frente do ponto novamente, pegando o ponto baixo. E agora, quando eu for fazer o meu ponto aqui,
esse fio marrom que eu tenho aqui, eu vou levando junto para dar acabamento nele, tá? Para já trancar ele. Então, aqui quando eu for fazer o ponto baixo, agora eu já faço trancando esse fio aqui. Então, aqui eu fiz o meu primeiro ponto. Eu vou puxar bem esse marronzinho aqui. E agora, conforme eu for fazendo meus pontos aqui, porque eu vou fazer uma volta ainda de ponto, sobre os 24 pontos. Eu vou trabalhando aqui com esse marrom embaixo aqui, porque daí eu já vou dando uma trancadinha nele aqui, para dar acabamento nele, tá? Que agora, daqui pra frente, a gente só trabalha com o fio amarelo, tá? E lá dentro fica ali as trocas dos meus fios, não precisa cortar, só no final, então, do trabalho. Vamos, então, trabalhar essa carreira aqui, que é a carreira de número 22 de ponto sobre ponto. Agora, na volta de número 23, eu vou vir aqui no meu primeiro ponto, aqui, cuidem que não é o ponto baixíssimo aqui, é o primeiro ponto do trabalho aqui. E vou fazer toda esta volta aqui em aumentos, tá? Então, no total aqui eu vou fazer 24 aumentos e vou encerrar esta volta aqui, que é a volta de número 23, com 48 pontos no meu trabalho. Depois que eu fiz toda a minha volta em aumentos aqui, agora na volta de número 24, eu já iniciei a minha volta aqui trabalhando 7 pontos baixos. Na sequência, eu vou fazer um aumento, tá? E vou seguir essa sequência aqui de 7 pontos e um aumento até o final. No final desta volta aqui, que é a volta de número 24, nós teremos 54 pontos no nosso trabalho. Na volta de número 25, então, eu iniciei a minha volta aqui trabalhando 8 pontos baixos. Na sequência, vamos fazer um aumento. E vamos fazer essa sequência aqui de 8 pontos e um aumento até o final. No final desta volta aqui, nós teremos 60 pontos no nosso trabalho. Na volta de número 26, eu já iniciei a minha volta aqui, então, trabalhando 9 pontos baixos. Na sequência, faremos o aumento e vamos seguir essa sequência aqui dos 9 pontos e um aumento até o final. No final dessa volta, a gente vai ter 66 pontos no nosso trabalho. Agora, da volta de número 27, que é a volta que segue aqui, até a volta de número 34, em um total de 8 voltas, nós vamos trabalhar de ponto sobre ponto, tá? Então, aqui, depois que eu fiz as minhas 8 voltas, então, de ponto sobre ponto, agora aqui na volta de número 35, eu iniciei a minha volta aqui trabalhando 30 pontos baixos. Então, vamos iniciar fazendo 30 pontos baixos. Depois que a gente fez os 30 pontos baixos, a gente vai fazer uma diminuição. Uma diminuição. E agora a gente vai trabalhar a sequência de 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, mais uma diminuição. Novamente, vamos fazer 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos e mais uma diminuição. Então, a gente fez aqui 30 pontos, uma diminuição, 6 pontos, uma diminuição, 6 pontos e mais uma diminuição. E agora a gente vai encerrar nossa volta aqui trabalhando ponto sobre ponto até o final, num total de 18 pontos baixos, então até chegar aqui no final do nosso trabalho. E no total da nossa volta aqui a gente vai ficar com 63 pontos. Agora na volta de número 36, eu já iniciei novamente a minha volta aqui trabalhando 29 pontos baixos. Depois que eu trabalhei 29 pontos baixos, eu vou fazer uma diminuição. Agora eu vou trabalhar novamente a sequência de 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, uma diminuição. Novamente, eu vou trabalhar aqui 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos e uma diminuição.
Agora eu vou trabalhar pontos baixos até o final, em um total de 16 pontos baixos até o final. E vou encerrar essa volta aqui com 60 pontos no meu trabalho, tá? Então, vamos terminar essa volta aqui em ponto sobre ponto. Agora eu vou trabalhar aqui da volta de número 37, que é a volta que segue aqui, até a volta de número 41, em um total, então, de 5 voltas de 60 pontos. Então, agora nós vamos fazer 5 voltas de ponto sobre os nossos 60 pontos. Então, aqui, pessoal, depois que a gente terminar nossas 5 carreirinhas, a gente vai dar uma pausa aqui agora pra gente colocar os olhinhos antes de encher a peça e começar a fechar, tá? Então, pra gente colocar os olhinhos, eu vou usar o olhinho preto de trava número 12, tá? E a gente vai contar aqui, ó, a partir da primeira carreira de aumentos aqui na cor amarela, a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entre a 9ª e a 10ª carreira é onde a gente vai colocar os olhinhos, tá? E daí a gente vai contar aqui de intervalo entre um olho e outro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos de intervalo entre um olhinho e outro, tá? Então, entre a 9ª e a 10ª carreira e 12 pontos de intervalo entre um olho e outro. Daí, eu peguei uma agulha mais grossa aqui e dei uma largadinha aqui no meu ponto, né? Para os meus olhinhos entrarem com mais facilidade, tá? Então, eu vou colocar aqui os meus olhinhos. E vou também colocar, então, as travinhas no meu olho para estralar eles e ficar bem colocadinho. E depois que eu colocar as travas aqui nos meus olhos, ó, coloquei as travinhas, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu já ensinei isso aqui em outro vídeo, pra gente não ficar com esse biquinho levantado aqui, ó, que atrapalha na hora do enchimento, depois o nosso olho vai ficando tortinho, né? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou queimar esse biquinho aqui, eu vou deixar ele derreter bem. E daí eu vou vir assim, ó, com a própria bundinha do meu isqueiro, ou com a agulha, né? Não vamos botar o dedo no troço quente aqui pra não se queimar, né? E daí eu vou amassar bem aqui, pra deixar bem, ó, tá? Que daí não atrapalha, porque quando a gente deixa esse pitinho aqui, ainda mais se ele é muito comprido, quando a gente coloca a fibra, ele começa a mexer de um lado pro outro e o olho, não, às vezes, fica meio deformado, né? Então, eu sempre gosto de fazer isso aqui no meu olhinho. E ele fica até mais seguro a trava, né? Daí não tem como sair mesmo, tá? Então, feito aqui, já arrumei os dois ladinhos, agora eu vou seguir aqui com o meu crochê. E daí aqui, ó, nessa altura também eu já coloquei o enchimento no meu corpinho já tá todo cheinho, e agora eu vou começar a fechar a cabeça, tá? Então, aqui na volta de número 42, eu já iniciei a minha volta aqui trabalhando 8 pontos baixos. Na sequência, vamos fazer uma diminuição. E vamos seguir essa sequência aqui até o final de 8 pontos e uma diminuição. No final dessa volta, a gente vai ter 54 pontos no nosso trabalho. Na volta 43, eu iniciei a minha volta aqui trabalhando 7 pontos baixos. Na sequência, eu vou fazer uma diminuição e vou seguir essa sequência aqui até o final. De 7 pontos e uma diminuição, no final da volta 43, eu vou ter 48 pontos no meu trabalho. Na volta de número 44, eu iniciei a minha volta aqui trabalhando 6 pontos baixos. Na sequência, vamos fazer a diminuição e seguir em 6 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. No final desta volta aqui, a gente vai ficar com 42 pontos no nosso trabalho. Na volta 45, a gente vai trabalhar 5 pontos e uma diminuição por toda a volta e encerrar a volta com 36 pontos. Nessa altura que eu tô aqui do meu trabalho, eu já posso começar a colocar enchimento lá no fundo da minha cabeça, pra gente já começar enchendo ela pra fechar, tá? Agora eu vou trabalhar na volta 46, 4 pontos e uma diminuição por toda a volta e encerrar essa volta aqui com 30 pontos no nosso trabalho, tá?
Então, aqui nós vamos fazer 4 pontos e uma diminuição por toda a volta. A volta de número 47 será toda de 3 pontos e uma diminuição por toda a volta. No final da volta 47, nós vamos ficar com 24 pontos no nosso trabalho. Nessa altura que eu tô aqui do meu trabalho, a minha peça já está praticamente toda cheia, tá? Eu vou deixar preencher agora aqui, só no final, a parte bem superior aqui, porque o resto já tá bem cheinho, tá? E agora eu vou trabalhar, então, aqui na volta 48, a sequência de 2 pontos e uma diminuição por toda a volta. E no final dessa volta aqui, então, a gente vai ter 18 pontos no nosso trabalho. A volta 49 será de 1 ponto e uma diminuição por toda a volta. No final da volta 49, nós vamos ficar com 12 pontos no nosso trabalho. E agora, com a cabeça toda cheia, eu vou fazer a minha última volta de diminuições, fazendo toda ela em diminuições. Então, aqui eu tenho 12 pontos, vou fazer 6 diminuições na volta 50 e vou encerrar aqui a minha peça com 6 pontinhos, tá? Então, essa volta aqui vai ser toda em diminuições. Depois da minha última carreirinha aqui, então, eu cortei aqui o meu fio, vou voltar o meu último ponto aqui e vou introduzir esse fio aqui na minha agulha de tapeceiro pra gente fazer o acabamento ali do falso anel mágico. Então, vou passar aqui o fio pela minha agulha. E agora eu vou vir aqui, ó, pela alcinha de fora dos 6 pontinhos que eu tenho aqui. Só pela alcinha de fora eu vou passar dando o acabamento aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontinhos. 6. Agora eu vou puxar este fio, encerrando aqui o meu falso anel. E vou passar mais um pouquinho aqui por entre os pontos para firmar bem esse fio aqui para ele não soltar. Vou passar mais um pouquinho aqui pelos meus pontinhos. Um pouco aqui. Para deixar ele bem firme. E agora este fio aqui eu vou perder ele passando aqui pelo meu trabalho algumas vezes. Por dentro da minha fibra, trancando ele. Daí já não tem mais risco de soltar. Tá? E agora aqui eu vou cortar. Vou ajustar meus pontos aqui para não ficarem repuxados, não ficar levantado, não ficar caroço. E tá prontinho aqui o meu acabamentinho, tá? Agora vamos fazer a touquinha pra ela. Então, aqui, ó. Eu vou fazer a touquinha com a cor marrom, tá? Eu já iniciei a minha base aqui da touquinha, porque é aquela base tradicional de aumentos do amigurumi, tá? Mas vou deixar rolando pra vocês, como sempre, a receitinha aqui. E vou explicar como que eu cheguei até aqui. Eu vou iniciar com um anel mágico de 6 pontos e vou ir trabalhando as carreiras de aumentos gradativos até a carreira de 8 pontos e um aumento, que é a volta de número 10, tá? Novamente, vai rolar pra vocês a receitinha aqui, tá? Porque é só uma base tradicional de aumentos de amigurumi até 8 pontos e um aumento por toda a volta. E aqui na volta 10, então, eu tenho 60 pontos. Agora, eu vou trabalhar da volta de número 11... até a volta de número 21, em um total de 11 voltas de ponto sobre ponto, tá? Então, agora nós vamos fazer aqui no total 11 voltas de 60 pontos no nosso trabalho. Então, aqui, ó, pessoal, fazer uma correção aqui com vocês, que eu disse que a gente ia subir 11 voltas de 60 pontos. Não são 11 voltas, tá? Me perdoem, são 12 voltas, então façam uma voltinha a mais. E a gente vai trabalhar até a volta de número 22, tá? São 12 voltas e não 11, me perdoem. Agora, na volta de número 23, então, que é a minha última volta aqui, eu vou iniciar a minha volta aqui trabalhando 25 pontos baixos. Então, vim aqui fazer 1, 2, 3 e vou até 25.
Depois que eu fiz aqui, então, os meus 25 pontos baixos, daí eu vou fazer agora 3 meio pontos altos. Então, eu vou laçar aqui a minha linha, vou entrar no meu ponto, vou puxar e vou tirar os 3 de uma vez só. Então, aqui eu fiz um meio ponto alto, 2 e 3 meio pontos altos. Agora eu vou laçar a minha agulha 2 vezes, que eu vou fazer ponto altos, tá? Então, agora eu vou fazer 3 pontos altos. Opa. 2 e 3 pontos altos. Agora eu vou trabalhar dentro do mesmo ponto, um ponto alto. Agora eu laço 2 vezes, no mesmo ponto eu vou fazer um ponto alto duplo. Então, eu tiro 2 vezes, tiro 2 vezes e tiro 2 vezes. Agora, eu vou fazer, ainda dentro do mesmo ponto, um ponto alto. Tá? Então, dentro do mesmo ponto que eu fiz um ponto alto duplo e um ponto alto. Agora, eu vou fazer 3 pontos altos na sequência. 1, 2 e 3. Agora, 3 meio pontos altos. 1, 2 e 3 meio pontos altos, tá? E a minha franjinha ficou assim. E agora eu vou terminar a minha volta aqui em pontos baixos, trabalhando 22 pontos baixos até o final. Vamos só seguir em pontos baixos agora até o final. Então, fiz aqui os meus 22 pontos baixos e finalizei a minha peça aqui, então. E agora eu vou cortar o meu fio aqui e vou deixar um fio para costura, tá? Vou deixar um pedacinho aqui meio generoso para costura. Vou voltar meu último ponto aqui, pra gente depois costurar. E agora eu vou fazer esse movimento aqui na minha toquinha, ó. Quem tá trabalhando aí com o fio amigurumi, porque o fio amigurumi, ele é mais duro, então o trabalho fica mais fechadinho, né? Com o balloon não precisa, porque ele é um fio macio, então ele não, a gente não tem essa tensão tão forte dos pontos que nem no fio amigurumi, tá? Agora, então, eu vou colocar a toquinha na cabeça dela, assim. A franjinha vai ficar aqui na frente, bem no meio dos olhinhos. E é só encaixar a toquinha aqui, pra gente poder costurar. Prontinho. Fica assim. E agora, vamos fazer, então, a costurinha aqui da nossa toquinha. E eu vou mostrar pra vocês, vou começar a minha costura aqui, mostrar pra vocês como é que a gente vai costurar, tá? Tem que dar um acabamento nesse outro fiozinho. Depois, a gente vai seguir as nossas costurinhas aqui até o final. E eu vou encerrando essa aulinha por aqui, com essa costurinha. E eu volto na próxima aula, então, pra gente fazer o resto das costuras e finalizar nossa abelhinha fazendo o cestinho dela, tá? Então, aqui, ó. Vou fazer as primeiras costuras aqui só pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer, tá? Ó, eu fiz a minha... Aqui tá meu último pontinho, agora eu vou vir aqui no ponto de baixo. Vou passar o meu pontinho aqui. Vou puxar todo o meu fio, assim. Agora, eu vou entrar aqui, ó, já no próximo ponto aqui embaixo, ó, por dentro do meu ponto. Essa é a costurinha invisível, que a gente usa muito pra cabelinho mesmo, ó. Vou puxar. Agora, eu vou vir aqui, ó, no pontinho do lado, vou entrar e já vou pegar aqui embaixo, passando no pontinho lá de baixo também, assim, ó. Aqui. Vou puxar bem, posso puxar bem. Quando eu voltar aqui, eu não vou voltar por cima, eu vou voltar por baixo do meu ponto aqui, já no próximo pontinho aqui, que segue, tá? Aqui. Aqui. Puxo. Agora, eu venho no ponto do lado aqui. Faço o mesmo processo aqui embaixo, pegando o pontinho aqui de baixo. Opa.
Passo aqui no pontinho. Puxo bem o meu fio. E quando eu volto já no próximo ponto aqui por baixo. Tá? Assim. Vou puxar bem o meu fio aqui. E daí a minha costura aqui, ela fica quase que imperceptível. Agora eu venho no ponto do lado. Passo e já pego o ponto lá embaixo também, ó. Puxo bem esse fio. E quando eu volto aqui pelo ponto por baixo, no próximo ponto já. E assim agora, então, eu vou fazer por toda a cabecinha dela, costurando essa touquinha na cabecinha dela, tá? Quando eu chegar aqui no fim, eu dou um arremate no meu fio, né? Escondo ele lá pra dentro. E volto com vocês, então, na próxima aula pra gente finalizar ela e fazer o cestinho dela, tá? Então, até o nosso próximo vídeo.